Capítulo 691, Desgraça 1. Como qualquer mestre de forja sabia, a maior fraqueza dos golems era o fato de que eles eram limitados às táticas que seu criador conseguiu imbuir em seu núcleo. Não importa o quão talentoso um mago fosse, havia apenas um limite de situações que eles poderiam cobrir sem sobrecarregar o construto. Por outro lado, os seres vivos podem aprender, podem ser treinados e, o mais importante, podem ser escravizados. O único problema com o forjar de seres vivos era o envenenamento por mana que mais cedo ou mais tarde os mataria. No entanto, ao estudar a morte de incontáveis espécimes, os Odi descobriram que quando um ser vivo estava à beira da morte, sua mana desaparecia. Eles não tinham ideia de que o fenômeno era devido à quebra e desbotamento do núcleo de mana, nem tinha qualquer relevância para sua pesquisa. Eles tiveram a ideia do experimento pseudo-balor que mantiveram no departamento de melhoria corporal. Entre estar morto e quase morto, havia inúmeras aplicações. A matéria orgânica dos golems estava em constante estado de decomposição, mas graças à fusão de pseudo-luz com a qual os construtos estavam imbuídos, sua morte era constantemente retardada, pois seus tecidos se regeneravam tão rápido quanto apodreciam. Os tubos transportavam os nutrientes direto para seus estômagos, permitindo que sustentassem o processo de cura perpétuo. Toda a existência dos golems era pura agonia, mas isso era irrelevante aos olhos de Odi. Eles só precisavam ordenar que não reclamassem para resolver o problema de seus lamentos irritantes. Lith moveu as mãos, conjurando várias pequenas esferas de chamas diretamente dentro da boca dos golems. A detonação fez seus cérebros se espatifarem, mas eles continuaram seu ataque enquanto a carne crescia a uma velocidade visível a olho nu. Solos, posso ver 2 pontos fracos logo de cara. Primeiro, o item escravo. Se o destruirmos, essas criaturas nos ajudarão. Em segundo lugar, estando vivos, eles são vulneráveis à magia das trevas. Nós os recrutamos ou os destruímos? Perguntou Lith. Eu também não. Solos respondeu parando em seu caminho. O item escravo é mais uma vez forjado em sua carne. Para removê-lo você tem que matá-los. Quanto à magia das trevas, a única carne que sobrou é a necessária para mantê-los funcionais. Danificá-lo iria apenas prejudicar temporariamente suas proezas de batalha até que seja regenerado, mas é isso. Posso garantir que eles não têm sinais vitais. Enquanto as esferas de Lith ainda estavam explodindo, a professora Yondra lançou uma saraivada de flechas pretas que atingiu os golems mais próximos em suas cabeças, corações e estômagos. Ela era uma mestre de forja e curandeira também, então seu raciocínio era semelhante ao de Lith. Ela sorriu ao ver os tecidos ficando verdes e pretos com a decomposição, mas desapareceu no momento em que todos os construtos supostamente feridos se viraram para encará-la com suas mãos rochosas cheias de mana. Viu? No momento, eles não têm força vital, mas ainda funcionam. Logo a carne deles vai se curar, tornando o feitiço de Yondra apenas um desperdício de mana. Solos pensou. Yondra estava prestes a ser destruída por 5 golems e Morok não estava se saindo melhor. O fluxo constante de relâmpagos o manteve no ar, gritando enquanto sua carne fumegante começou a cheirar a churrasco. Gloria ativou todos os seus anéis mágicos, tentando ganhar algum tempo. As construções simplesmente ignoraram os feitiços. A camada 3 mal conseguia amassar seus corpos e suas ordens eram claras. Traga os jovens para seus mestres e mate o resto. Os golems correram em direção às suas presas com a velocidade desumana que sua pequena constituição e corpos mágicos lhes conferiam. Rainer e o resto dos assistentes usaram seus melhores feitiços, embora não tendo uma especialização em combate. O melhor que podiam fazer era imitar Gloria e obter o mesmo resultado. Yondra, me ajude! Rainer gritou quando um golem o agarrou antes de usar uma matriz para desaparecer. Ainda assim, a professora estava usando tudo que ela tinha e mais apenas para resistir ao ataque combinado dos 5 golems que ela havia atacado. Se não fosse pela ajuda de Gaku e Nechal, ela teria sido a primeira a cair.
Os professores combinaram seus esforços e artefatos para bloquear a maioria dos golems, mantendo-os afastados com uma barreira de energia enquanto quebravam seus cérebros por uma solução. Lit não se importava com os assistentes, então ele lançou seu feitiço enquanto tentava encontrar uma maneira de derrotar seus oponentes ou pelo menos libertar Morok. Tudo mudou quando ele viu que Quilla estava entre seus alvos. Lit juntou as palmas das mãos abertas, conjurando um sol poente de camada 5, comprimindo até que não fosse maior do que uma bola de tênis. As chamas negras atingiram o golem atacando Quilla, fazendo com que suas partes de pedra derretessem e sua matéria orgânica evaporasse. No entanto, o que diminuiu a velocidade do golem não foi o dano insignificante que ele sofreu, mas apenas o impulso que as chamas altamente comprimidas exerceram. Solos, por favor. Eu preciso de uma ideia. Pensamento de Lit. Ele tinha lançado sem parar, mas golems eram a ruína de todos os magos, despertos ou não. Em um espaço tão confinado, a maioria de seus feitiços de nível 5 eram mais propensos a ferir seus amigos do que seus inimigos. Estou pensando. Ela respondeu tentando soar reconfortante, mas ela não tinha ideia de como enfrentar tantos construtos imparáveis. O feitiço de Lit ainda deu a Floria tempo suficiente para se juntar a ele e ativar seu feitiço de nível 5, Guardião da Tormenta. Como um mago cavaleiro, ela precisava de magia da terra para conjurar seus escudos de torre, então ela sempre manteve alguns quilos da rocha mais dura que o dinheiro poderia comprar em seu amuleto dimensional. Dessa forma, não importa se a luta era no ar, debaixo d'água ou em uma sala de metal, Floria sempre tinha o que precisava para executar seus melhores feitiços. Guardião da Tormenta conjurou uma pequena torre de pedra ao redor de Quilla, infundida com magia de fogo e escuridão para reforçar o feitiço de Lit. Ela havia caído na armadilha do Odi também. A escuridão causou danos desprezíveis contra a matéria inorgânica fortemente encantada e a carne dos golems era apenas uma isca. Os cérebros dos humanos eram armazenados com segurança dentro de seu núcleo de poder e as partes de metal armazenavam amostras de carne suficientes para regenerar seus corpos sem parar. A única variável era a quantidade de dor que suportariam. Quilla e Solos quebraram a cabeça. Eles não estavam lutando, eles não estavam dando tudo para impedir um único encouraçado de pedra e metal enquanto todos ao seu redor eram espancados ou sequestrados. Deuses, eu sou tão estúpida. Os Odi são apenas os polos opostos dos mortos-vivos. Ambas as meninas pensaram em uníssono. Usar a escuridão para combater a luz é inútil. A maldição mágica da luz é a própria luz. Deixe-me ir, mana. Eu sei o que fazer. Quilla não teve tempo de explicar seu plano, ela teve que executá-lo sozinha. Solos, no entanto, usou sua ligação mental com Lit para colocá-lo em prática. Se você tivesse um corpo, talvez eu beijasse você agora mesmo. Lit pensou enquanto conjurava seu feitiço de escultura corporal feito para a batalha, Cútelo. Ele lembrou o final Sunset para sua mão esquerda enquanto emitia as armas de mana de sua mão direita junto com uma onda fria que permitiria que ele tocasse o golem sem ser queimado até as cinzas. Sua tentativa foi frustrada por um segundo construto que estava decidido a capturá-lo. Ele tentou atacar Lit, que foi forçado a tomar o construto de frente para impedi-lo de alcançar Quilla. Lit infundiu mana em sua armadura Skinwalker, transformando-a em mercúrio que o cobria da cabeça aos pés, dispersando a maior parte da energia cinética do golpe, parando o golem em seus rastros. Capítulo 692, Desgraça 2. Terei de confiar em Quilla tanto quanto confio em Solos nisso. Lit pensou enquanto seu feitiço de nível 5, Scanner, envolvia a construção que o estava agarrando, permitindo que Lit colocasse a teoria de Solos à prova. O que diabos eu posso fazer? Floria pensou enquanto o primeiro golem estava desmontando sua guarda da tormenta como se fosse feita de papel, ignorando seus feitiços e esgrima. Para piorar as coisas, depois de sequestrar seus soldados e os assistentes, os construtos estavam agora livres para se concentrar em matar os professores e os rangers.
Glória não tinha esquecido que os golems pareciam ter uma abordagem diferente baseada em seu inimigo, mas ela não tinha ideia de como explorá-lo. Um terceiro e um quarto construtos estavam prestes a alcançá-la, com os braços já estendidos. Glória, confia em mim, droga! Killa gritou. Ela estava tão focada em usar scanner em seu futuro oponente que não podia se dar ao luxo de se teleportar de sua jaula. Isso a faria perder a concentração e desperdiçar os 2 feitiços de luz de nível 5 que preparou. Glória estalou os dedos, libertando Killa e usando toda a terra que tinha à sua disposição para bloquear seu inimigo. Infelizmente, centenas de quilogramas foram necessários para parar um golem. Apenas algumas dezenas deles eram apenas um aborrecimento. Essa foi uma das razões pelas quais Lich não trouxe nada consigo. Mesmo se ele tivesse usado tudo na dimensão do seu bolso, ele mal teria o suficiente para impedir uma única construção ao preço de perder tudo o que tinha. Além disso, ele tinha muitas cordas em seu arco. O golem tentou atacá-lo, mas o Orixalcum desviou o feitiço. Então, ele tentou levantar o ranger, mas ao chegar tão perto dele, a magia do espírito de Lich era um rio furioso que a criatura mal conseguia suportar. Ok, ignore sua força vital. Para causar qualquer dano ao que restou de seu lado humano, levaríamos muito tempo. Concentre-se nas runas. Encontre e danifique-as. Como se Solos estivesse falando com os dois, Lich e Killa realizaram a mesma tarefa. Uma estava protegida por sua amada irmã, que estava enfrentando 3 golems ao mesmo tempo, enquanto a outra só tinha magia espiritual para impedir que seu oponente o afastasse. Foi uma tarefa incrivelmente difícil para os 2 curandeiros. Killa teve que ignorar os gritos de batalha de Glória e deixar de lado seus medos quando a monstruosidade não viva agarrou, enquanto Lich teve que cuidar de muitas coisas ao mesmo tempo. No entanto, ele não estava sozinho. Solos examinou a complexa força vital do golem, procurando pelas runas escondidas dentro dos muitos blocos de construção e pontes de energia que uma vez deram vida ao homem na frente deles. Lá, embaixo do coração, um pensamento para si mesma e o outro para seu parceiro. O cinzel de Killa raspou a runa gravada na força vital da criatura, enquanto o cutelo de Lich dividiu em pedaços. Até aquele momento, os movimentos dos golems eram implacáveis. Não importa que tipo de ataque eles estivessem, os constructos seguiram suas ordens, sem se importar com as consequências. Seus corpos se curaram no momento em que sofreram algum dano. Mesmo o ataque combinado de Lich e Glória mal havia deixado uma marca neles. No entanto, assim que uma única runa foi danificada, os 2 gaguejaram. Lich e Killa encontraram outra runa na cabeça dos golems, esmagando-a com seus respectivos feitiços. Um golem era uma máquina complexa, mas um golem de carne estava em uma categoria própria. Danificar suas runas era o mesmo que remover engrenagens aleatórias de uma maravilha mecânica, destruindo seu equilíbrio perfeito. Os constructos congelaram, mas enquanto Killa só podia procurar e destruir mais runas para se certificar de que não voltaria à vida, Lich tinha outras opções. A luva de Solos cobriu sua mão e o Orixalcum cobriu Solos. A visão da vida mostrou a ele seus núcleos de poder, então depois de usar magia de fusão para aumentar sua destreza física, ele foi capaz de perfurar sua concha de pedra e rasgar o núcleo de poder ainda pulsante do tornozelo da criatura. Obrigado, o homem disse, enquanto sua carne se transformava em mingau e o golem desabava. Uma fração de segundo depois, o golem na frente de Killa também estava morto, permitindo que ela se concentrasse nos 2 que estavam a segundos de dominar Glória. Isso é impossível. Gira disse olhando para o painel de controle do golems. 2 luzes tinham acabado de desligar. Golems de carne são criaturas imortais perfeitas. Nem mesmo nós poderíamos derrubá-los se não fosse pelo controle escravo gravado em seu próprio ser. Se ao menos ainda tivéssemos as câmeras, Riso sentiu-se tentado a roer as unhas por causa do estresse, mas arruinar seu corpo perfeito seria considerado um sinal de fraqueza de seus colegas. Deve ser trabalho de não-humano. As bestas imperiadoras nos encurralaram muitas vezes para subestimá-los, Leela disse. Devemos matar todos os invasores restantes. O quê?
E perder a única mulher de aparência semidecente do rebanho. Veiga ficou indignada. Ela tinha os olhos em Kila desde o início. Além disso, precisamos que os mais velhos aprendam a sua língua, senão poupe os corpos ou não vamos durar um minuto lá fora. Veiga está certo. Sempre podemos fazer mais golems enquanto magos poderosos são difíceis de encontrar. Gouna tinha sido um mago poderoso em seus dias. Ela não se importava se seu corpo era masculino ou feminino, contanto que fosse poderoso. Tenho uma ideia melhor. Gira sorriu. Ordenamos aos golems que matem apenas aqueles que conseguiram destruir seus camaradas. Afinal, o que torna os golems de carne verdadeiramente perfeitos é o fato de que eles não são máquinas estúpidas. O lado humano deles nos permitiu treiná-los no uso dos feitiços que lhes concedemos, para se acostumar com sua destreza física incomparável e, mais importante, para seguir as ordens adequadamente. Todos os Odi concordaram com essas palavras. Eles acreditavam que, se Kula não tivesse sido isolado do resto do Império durante a Grande Guerra, se ao menos tivessem recebido suprimentos e espécimes suficientes, um exército de golems de carne teria garantido sua vitória. O Odi já podia imaginar Mogar inteiro de joelhos diante da verdadeira e única raça superior. Assim que a ordem foi dada, os golems se concentraram em Lit. Todos os 20. Isto é mau, ele disse. Os professores finalmente conseguiram recuperar o fôlego. Até aquele momento, os 4 haviam mantido à distância toda a horda de inimigos, mas cada vez que um dos construtos conseguia escapar de sua barreira, alguém havia sido sequestrado. Agora eles estavam segurando 17 golems de carne, os outros eram os que estavam fritando Moroka até aquele momento, e os 2 que quase encurralaram Ploria. Todos se voltaram para Lit, ignorando suas antigas marcas e preparando seus feitiços. O corpo de Moroka escorregou pela parede e caiu no chão, mas em vez de cair para o lado, seus pés permaneceram firmes. Obrigado por nada, seus bastardos desgraçados. A pele de Moroka estava quase preta, mas ele parecia estar mais irritado do que ferido. Quase fui assado por sua causa. É muito pedir uma ajudinha. Era difícil dizer quem ficou mais surpreso, se os golems ou seus próprios aliados. Magna! Ele gritou quando seus martelos ficaram laranja e seu corpo inchou. Cada músculo de seu corpo estava tenso como a corda de um arco. Continua no próximo vídeo.